ministrar essa palavra. Eu não queria estar aí sentado hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. 42. E Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Vamos parar por aí. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, essa é a tua igreja. Ministra, Senhor, os nossos corações nessa noite. Fala conosco, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser tocados pelo Senhor. A tua palavra ela é poderosa, ela é viva. E quando a tua palavra é anunciada, ela causa em nós um efeito, ela muda as nossas vidas, ela nos transforma. Essa palavra tem nos movido, essa palavra tem nos sustentado, essa palavra é vida, Senhor. E essa palavra, quando ela toca nos nossos corações, ela muda algo dentro de nós, nós sentimos a tua presença, Senhor. E que nessa noite não seja diferente, que o Senhor ministre a tua igreja, que o Senhor fale com cada um de nós, ó. Em nome de Jesus, ó. Amém. Fala amém aí, irmão. Amém. Glória a Deus. Nós temos falado sobre fé, nós temos ministrado todas as quartas-feiras, né, a partir da quarta-feira passada. E durante esse mês nós vamos falar sobre fé, vamos falar sobre usar a nossa fé de uma forma correta. E quando nós falamos de fé, nós não falamos de algo que é exclusivamente nosso, que somos cristãos, né? Às vezes a pessoa pensa assim: ah, é uma mulher de fé. Mas há fé em outras coisas, há fé em outras religiões, há fé em outros deuses. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que há outros deuses. E há outros tipos de fé. Então as pessoas usam a sua fé para várias coisas. O cara vai jogar na loteria e fala: vou ali fazer uma fezinha. Então há vários tipos de fé, há várias pessoas que têm fé, né? Então elas têm fé em várias coisas. Minha mãe era uma pessoa que tinha muita fé, porém ela não era cristã, ela era católica, ela tinha fé naquilo que ela foi ensinada desde pequena, então ela tinha fé em muita coisa. Não é à toa que o nome da minha mãe era Filomena, e o nome dela foi dado porque minha mãe, quando nasceu, ela foi dada como morta. E a mãe dela, a família dela católica, tinha uma santa chamada Filomena. E aí acreditaram que pela reza que eles fizeram por essa santa, pela fé que eles tinham nessa santa, a minha mãe voltou à vida. Então colocaram o nome dela no Filomena. O nome da minha mãe era Filomena. Popularmente ela era chamada de Dona Filó, pelos meninos da rua. Minha mãe fazia coxinha. E aí os meninos falavam: vamos lá na casa do Fabinho, que a Dona Filó fez coxinha. E minha mãe não ganhava da Dona Luzia, mas era mais ou menos parecida com a Dona Luzia. A Dona Luzia, esses dias nós chegamos na casa dela, ela levantou, ela estava dormindo, do jeito que ela levantou, ela já foi ligando o fogão, já foi pondo as panelas no fogo. Eu falei: Dona Luzia, nós só viemos aqui pegar, nós fomos pegar alguma coisa, olha aqui, não lembro nada, a chave. Eu falei: não, a gente só veio pegar a chave, a gente já comeu e tal. Ah, vocês não vão jantar? Não, ele já desligou ali as panelas. Então, minha mãe tinha isso também, das pessoas em casa, ela gostava de servir um banquete, gostava de fazer algumas coisas. Então o nome dela, ela ficou conhecida na rua como Dona Filó, né? As pessoas de fora eram tão boazinhas, mas comigo era tão brava. Brincadeira, mas minha mãe era boazinha comigo também, mas dava uns coros bravos. Enfim, e a fé da família dela, a fé delas, acreditaram que através daquela oração, e até hoje muitas pessoas fazem isso, faz tempo que eu não vejo, mas algumas pessoas acreditam num determinado Deus, num determinado santo. E aí colocam uma faixa ali: nessa casa nós somos curados de tal enfermidade,
através da ação de graça e tal, e assim por diante. Tinha um tempo que as pessoas faziam muito isso, e eu, por esses dias, eu não vi mais em lugar nenhum. Algumas pessoas vão até um determinado lugar e professam uma fé, alguns vão até a pé, outros vão de cavalo, e assim, é a fé daquelas pessoas. Eles têm um tipo de fé. Agora, trazendo para o nosso lado, trazendo para nós, como cristãos, o que nós temos feito com a nossa fé? Qual é a fé que nós temos? E se essa fé, nós temos vivido aquilo que nós declaramos ter, né? Então, por exemplo, se você for no dicionário, você vai encontrar lá: fé é a confiança absoluta em algo ou em alguém, um crédito ou um homem designado à fé. Isso é fé. Então, assim, isso é o dicionário que está dizendo. Agora nós vamos para a Bíblia. Aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não sei se o Eric vai colocar aqui também. Colocar. Quem sabe aí já está escrito lá? Quem agora já colocou? Ora, isso aqui a Bíblia está dizendo: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então fala para a pessoa do seu lado: isso é loucura. Né? E outras traduções de a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então fé é você acreditar numa coisa que ainda não aconteceu, mas você tem fé que vai acontecer. Amém. Então quando nós falamos assim, nós andamos por fé, nós se movemos por fé. Esse dia eu estava ouvindo um testemunho, conversando um pouco com Samuel, e o Samuel estava contando um testemunho de fé. Pode falar? A voz já foi também. Samuel estava contando um testemunho de fé, que estava passando uma situação na vida dele, e num determinado momento Deus usou uma mulher que disse: ó, a porta e o lugar que você precisa é ali. E aí ele olhou para o lugar, tinha cachorro morto, tinha lixo, estava tudo sujo, e ele ia mexer com alimento naquele lugar. E aí ele olhou para aquele lugar e falou assim: Deus está falando que é ali, eu vou limpar o lugar e vou começar. Isso é fé. A sua esposa, Deus usou a sua esposa, e nós vamos começar ali. Então eles iam mexer com alimento, vender lanche num lugar aonde eles olharam, tinha bicho morto, tinha lixo, tinha um monte de coisa, mas eles olharam para aquele lugar e disseram: se Deus está dizendo que é aqui, é aqui. Isso é fé. Então o que atrapalha a nossa fé é a dúvida, porque a fé, você está acreditando numa coisa que não aconteceu ainda, mas você está acreditando que vai acontecer. Então eu tenho que exercer a minha fé. Não adianta eu ter fé, eu tenho que exercer a fé. Não, eu tenho fé, mas você exerce a sua fé. Então nós passamos por muitas situações na nossa vida porque nós não exercemos a fé, nós não colocamos a fé em ação. Então nós se acostumamos com muitas situações, andamos no natural muitas vezes, olhamos para as situações, começamos a olhar, não, isso aqui, começamos a fazer matemática, começamos a somar, fazer conta. E aí eu digo para você: se você quer fazer conta, não anda com Deus. Porque se você for fazer conta, você não vai acreditar que alguns pães e alguns peixinhos vão alimentar uma multidão. Está entendendo? Isso é fé. Então assim, vamos fazer conta aqui, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem uma multidão. E os discípulos falaram: não dá. Jesus disse: dá. Então andar por fé não é você andar no natural, fazendo soma daquilo que você tem. Ah, eu quero viajar para Paris, mas para viajar para Paris é tanto. Eu quero comprar um carro, mas se eu comprar esse carro, o PVA é tanto. Irmão, você nunca vai ter esse carro. Deixa eu te dar uma notícia: você nunca vai ter esse carro. Se você já está olhando para o IPVA do carro, pode ter certeza que Deus nunca vai te dar esse carro. Porque se você tiver o carro, você vai ter dinheiro para pagar o IPVA. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eu não vou morar, eu tinha uma mentalidade assim: eu não vou morar em apartamento, porque você vai pagar condomínio a vida inteira. Pode ter certeza que se Deus te der o apartamento, Deus vai te dar condições de pagar o condomínio. E assim por diante. Não vou morar em Alphaville, porque o custo de vida em Alphaville é caro. Você nunca vai morar em Alphaville. Então assim, a gente tem que exercer a nossa fé. A gente tem que exercer.
eu comprar um carro zero, eu nunca imaginei que eu ia comprar um carro zero. Um dia eu cheguei na concessionária, nem sabia que o meu nome estava limpo, estava com um Sandeirinho 2012. Fui passear, passei em frente, eu fui levar ali em algum lugar, no médico, alguma coisa. Passei em frente ao concessionário, entrei na concessionária com um Sandeirinho 2012. Olhei o Sandero 2022, mirei nele, fui na vendedora, olha aquele Sandero ali. Falei, seu carro, qual que é? Eu falei, não, meu é um Sandero 2012, tá? Ela foi, nossa, o seu carro, eu comecei a contar a história do carro, falou, se o seu carro tiver nessas condições, eu pago tabela no seu carro. Aí eu falei, será que meu nome já está limpo? Eu paguei um aqui, nem sei quanto está meu nome. Fiquei pensando. Aí daqui a pouco ela falou assim, está aprovado. Está aprovado. A gente faz o laudo, está aprovado o financiamento e tal. Você financia o resto, o senhor vai pagar o resto da vista, eu falei, não, vou financiar. E aí, já comecei a sonhar. Aí veio a parte mais difícil, ligar para a esposa. Já tinha aprovado o crédito. Falei, agora é a parte mais difícil, vou ligar para a esposa. Então, tudo bem? Estou aqui na concessionária, vi um carro bonitinho, sabe? Aí o milagre completou, ela falou assim, você tem condições de pagar? Eu não vou pagar. Eu não tenho, não dá para pagar, estou fazendo umas continhas, não dá para pagar. Então compra. Falei, ó, o milagre é milagre. Aí depois que eu fechei o negócio, falei, ó, o carro é branco. Branco? Falei, é bonito, bichinho, branquinho, bem brilhosinho e tal. E aí eu vivi um milagre, porque eu agi, eu tomei uma ação, eu fiz algo para receber, para desfrutar daquele milagre. Irmão, esse não é o tempo da gente ficar esperando, sentado, dizendo Deus vai fazer alguma coisa. Não, Deus já fez, Deus quer que você faça alguma coisa. Tem muita gente dentro da igreja, acomodada, esperando. Não, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa na minha casa. Deus vai fazer alguma coisa na minha vida espiritual. Deus vai fazer alguma coisa na minha vida financeira. Deus vai fazer alguma coisa. Não, irmão. Quem tem que fazer é você. Já está tudo pronto. Deus já fez tudo. Então às vezes a gente fica olhando para situações, a gente fica olhando para algumas situações e a gente fica se imaginando longe demais, ou a gente fica olhando algumas situações que estão muito longe da gente, está longe de você porque você está enxergando hoje. Começa a exercer a sua fé. Começa a exercer aquilo que Deus está liberando para você. Tantas palavras liberadas sobre a nossa vida, tantas palavras são ministradas, mas o que nós estamos fazendo com tudo isso? Só estamos comendo, bebendo. Exerce, se exercita, né? Às vezes a gente vai ficar até obeso espiritualmente e não vai exercer. É igual a pessoa que come. Esse sou eu. E aí você não vai para a academia, você não se exercita, você não faz a alimentação certa. E aí você vai engordar, mas você vai comer. E a palavra de Deus é a mesma coisa, nós precisamos pegar e fazer alguma coisa com ela. Você recebe uma palavra do altar, você recebe uma palavra de Deus, você recebe uma palavra lendo a Bíblia lá na sua casa, no seu quarto, você recebe uma palavra quando você dobra o joelho orando, não necessariamente saindo desse altar, mas você recebe uma palavra através do rádio, você recebe uma palavra dependendo através das redes sociais, da internet, e essa palavra fala com você, e aí você simplesmente olha para aquilo e diz, ei, palavra tremenda, Deus vai fazer alguma coisa. Deixa eu dar uma notícia para você, Deus vai fazer alguma coisa. Amém. Mas você precisa se mover. Se mova, irmão, em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Exercite a fé, se mova em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Nós, como igreja local, poderíamos ficar num lugar dizendo, não, Deus vai tirar a gente daqui. Deus vai, não, você vai ver, Deus vai preparar um lugar. Não vai atrás não. Não corre atrás não. Você vê se Deus vai chegar e dar tudo de bandeja para você. Muitas pessoas estão dentro da igreja e se frustram porque elas esperam Deus fazer aquilo que já está pronto. Tem muita gente esperando Deus fazer aquilo que já está pronto. Já é seu, já é meu. O que nós precisamos? Dar um passo em direção ao caminho que nos leva ao propósito que Deus tem para a minha vida. E como a gente tem aprendido aqui, Deus tem ministrado muito aos nossos corações. Quando você dá um passo, quando você começa a caminhar no caminho, tem desafios. Há desafios.
Há lugares que você precisa parar, há lugares que você precisa pular, há situações que você precisa desviar. Às vezes você planeja uma viagem de carro, você está indo para um lugar, tem um lugar que você tem que desviar, tem um lugar que você tem que parar, tem um lugar que você tem que pagar um pedágio, tem um lugar que você tem que parar para comer. Pode acontecer com o carro, furar o pneu, pode acontecer algumas coisas, mas você determinou um destino para você continua naquela viagem, continua. Você dá um jeito, arruma e vai. E aí na nossa fé, muitas vezes nós vamos até um determinado ponto, mas quando nós se deparamos com alguma coisa que nos frustra, nós paramos no meio do caminho. Por quê? Porque alguma coisa não aconteceu do jeito que eu esperava. Qual é o segredo? É perseverar, é continuar. Continuar na direção daquilo que Deus tem para mim. É não parar na dúvida, é não parar na dificuldade, é não parar na luta, é não parar na guerra, é não parar na adversidade. Pastor, agora que as coisas estão se alinhando, aconteceu uma situação tão chata. Pode ter certeza, irmão, que Deus está vendo se é isso mesmo que você quer. Quando Deus prova alguém, ou quando Deus permite que aconteça alguma situação desagradável, quando a gente está no destino do propósito, quando a gente está na direção do propósito, pode ter certeza que é Deus dizendo: é isso mesmo que você quer? Eu estou pondo um teste agora para você. É isso mesmo que você quer? E aí, porque muitas pessoas param, porque entra dúvida. Irmão, é muito fácil caminhar por fé, é muito fácil dizer assim: não, eu tenho fé, está dando tudo certo. Eu tenho fé, porque Deus está abençoando, está dando tudo certo. Eu quero ver quando dá algo errado. Eu lembro, eu conversava com um rapaz hoje, e eu lembro quando 10 anos, ia fazer 10 anos que eu estava num ponto, no comércio que eu tenho, no lava-rápido que eu tenho. E aí um dia, o dono do ponto chegou e falou assim: vou precisar desse ponto. 10 anos. Estava tranquilo, o cara, você não sai daqui de jeito nenhum, você paga certinho, eu gosto de você, você é o cara. Eu já sentia que o lugar era meu. Esse lugar aqui é meu. Eu me perguntava, eu falei: o dono daqui não me tira daqui não. Um dia ele chegou do nada, de manhã, chegou, me chamou de canto, já veio desconfiado, falei: já não tem coisa boa. O que eu fiz? Ele falou assim: cara, vou precisar. Meu Deus, e agora? E agora? 10 anos, estava tranquilinho, estabilizado aqui já, tranquilo, acostumado com o lugar, do nada. E agora? Você continua com a mesma fé que Deus está abençoando todo dia? Senão Deus vai arrumar outro lugar. Deus vai abençoar, vai arrumar outro lugar, você para. Os desafios não é para nos parar, é para nós exercitarmos a fé que nós falamos ter. Então, como você coloca em prática uma fé? Quando você tem uma dificuldade. E aí, dentro disso que aconteceu, para resumir o testemunho, eu comecei a orar em cima dessa situação, preocupado, mas orando, crendo que Deus ia fazer um milagre. Na mesma rua tinha um terreno, já tinha sido alguns lava-rápidos lá, e até hoje nenhum lava-rápido tinha dado certo naquele lugar, nenhum. Já tinha sido mais de 7 lava-rápidos, no mínimo, desde quando eu abri um lava-rápido. Abria, trocava de dono, nova direção, e aí o cara falou que não alugava para ninguém o terreno. Chegou aos meus ouvidos e falou: é do gaúcho lá, mas ele não aluga para ninguém. Aí passou um cara lá, do nada: eu estou sabendo que o cara pediu o terreno para você aqui, pediu um ponto. Falou assim: por que você não aluga aquele da esquina? Eu falei: fiquei sabendo que o cara não aluga para ninguém. Aí ele falou assim: não, o cara é um amigo, vou falar com ele, vou contar a sua história, e quem sabe. Poxa, não deu 15 minutos, o cara subiu lá, falou: eu falei com ele vai mudar o ponto para você, vai lá conversar com ele. Eu falei: esse negócio tá bom demais. Cheguei lá, falei do cara, o cara falou: é para você? Eu falei: é para mim. Falou: para você, eu alugo. E aí, enfim, aluguei o lugar é 2 vezes maior do lugar que eu estava, numa esquina. De começo assustou um pouco, mas, assim, o movimento de começo deu uma queda, agora o movimento é muito maior. Tem dia que eu não dou conta de tanto serviço que chega. E Deus continua abençoando. Qual o segredo, irmão? Não parar. Exercer a fé e não parar. O que eu preciso exercer, colocar essa fé que eu declaro ter em ação. Não é o que eu estou vendo, é o que eu creio. Não é o que você está vendo. Pastor, mas eu estou vendo tanta dificuldade. Irmão, mas no que você crê? Pastor, eu estou vendo tanta
dificuldade, estou vendo tanto empecilho, é tanta prova. Eu lembro quando eu discipulava um menino, eu discipulei ele mais ou menos uns 5 anos. E durante 5 anos, pensa num cara que sofreu. Durante 5 anos. 5 anos. Pensa num cara que o negócio para ele era difícil, cara. Tinha dia que eu falava assim, cara, dá vontade de falar para ele, desiste mesmo, que o negócio está difícil, você acha que é melhor você desistir. Mas eu toda vez ali semeando palavra, dizendo, cara, eu creio que Deus vai fazer algo aqui. Eu creio que Deus, nessa situação, Deus vai virar uma chave. E aí, daqui a pouco, outra coisa. E outra. E cada vez que eu vinha com ele, era mais coisa. Eu falo, meu Deus. Mas chegou uma hora que as coisas aconteceram. Durante 5 anos ele permaneceu, vivendo a prova, a luta, a guerra, a dificuldade. Aprendeu, cresceu, tinha altos, tinha baixos, tinha dia que ele falava consegui, tinha dia que ele dizia não dá, e assim foi, e aí, mas ele permaneceu. E ele permanecendo em fé, ele creu naquilo que ele não estava vendo. Eu disse, eu não estou vendo, mas eu acredito que Deus vai fazer. O que é andar em fé, irmão? Ele não está vendo, mas acreditar que Deus vai fazer. Elias, a passagem que eu vi, agora a gente entra na ministração. Elias, quando ele, todos sabem a história, Elias quando vai para aquele monte, ele já vai dizendo, ei, eu vejo o barulho de uma grande chuva. Deus vai derramar chuva. Eu vou subir lá no monte, Deus vai derramar chuva. Já tinha acontecido a chuva, irmão? Elias estava falando no futuro. Elias estava dizendo, eu estou no presente, mas Deus vai derramar chuva lá no futuro. Lá na frente eu vejo a chuva. O que acontece? A gente passa por guerra, por luta, por dificuldade, por situações difíceis. E essas situações são para anular a nossa fé. Essas situações são para anular ou para revelar o nível da nossa fé. E aí Elias, numa situação que ele mesmo tinha profetizado, ele chega e diz, eu vejo, vai chover. E vai chover. Acabe, vai para sua casa, vai comer, vai se alimentar, porque vai chover. E aí ele chama o seu moço e diz, ei, sobe e vê se tem chuva lá. Vê se tem algum sinal de chuva. E aí a Bíblia diz que ele sobe 7 vezes. Então você imagina, não foi uma vez que ele disse, sobe lá e tem chuva. São 7 vezes. E durante essas 7 vezes ele sobe. E todas as vezes ele sobe e nada. E na última vez ele diz, eu vejo uma pequena nuvem, até muito significante, porque você imagina uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Irmão, eu acho que ele estava de binóculo, ou ele tinha muita fé. E aí ele sobe, enxerga aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, e aí quando ele fala para Elias, Elias diz, vai vir uma grande chuva. Agora eu falo para você, irmão, quem que vê uma nuvem pequenininha no céu e fala, vai vir uma grande chuva. Sabe que é o nosso problema? Que a gente tem fé para enxergar o que é grande, mas não crê no que é pequeno. E fé é você enxergar o que é pequeno e dizer, vai ser grande. Fé é você enxergar o que é pequeno e dizer, vai ser grande. Fé é você olhar para uma criança que ainda não é nada, irmão. Você dizer assim, vai ser um profeta, vai ser uma profetisa, vai ser uma mulher de Deus, vai influenciar as nações, vai pregar em todos os lugares. Mas pastor, você está vendo isso? Não, eu creio. Fé é você profetizar. Hoje é dia dos namorados. Se quiser profetizar os irmãos se quiser profetizar aí, os solteiros aí, quiser profetizar aí. Eu já vejo ele no cavalo branco, né? Eu já vejo um príncipe encantado. Vai profetizar, irmão, vai sonhar, irmão. Então fé é para a gente profetizar, fé é para a gente liberar aquilo que a gente acredita que Deus já fez, mas a gente não está vivendo ainda. Tem alguém querendo casar aqui também? Fé é a gente acreditar naquilo que Deus já fez, mas a gente não está vivendo ainda. Então não é aquilo que você está vendo. Não, Elias, claro, e já subi lá 7 vezes.
E essa última vez que eu subi, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Cara, você está dizendo aí que vai chover? Vai chover. E vai ser chuva das boas. Prepare, vai ser uma grande chuva. Porque eu estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Então existia um povo do outro lado, os profetas de Baal, que acreditavam, mas de uma forma errada. Então eu preciso ter fé, mas eu preciso ter uma fé certa. Eu preciso ter fé, mas eu preciso exercer essa fé de uma maneira correta. E quando eu acredito, irmão, eu não desisto, porque algo está dando errado. Fé é eu permanecer acreditando que Deus vai trazer para mim aquilo que eu creio. E aí Elias continuou acreditando, mesmo quando ele não via. A Bispa Sônia diz muito isso. O fato de você não estar vendo não significa que Deus não está fazendo. Então a gente quer ver. Você quer ver, irmão? Quer ver? Eu quero ver. Eu quero ver. Mas sabe como você vê? Você não vê com os olhos naturais. Você já olha com os olhos espirituais. Quando eu olho para essa igreja, eu não vejo cadeira vazia, como pastor dela. Eu não vejo cadeira vazia. Eu só vejo cadeira cheia. E eu entro aqui, eu já vejo essas cadeiras cheias. Quando eu ministro aqui, eu já ministro para essas cadeiras, não tem gente já. Pastor, isso é loucura. Não, isso é fé. Então aquilo que você quer desfrutar, aquilo que você quer que Deus libere sobre a sua vida, entenda uma coisa, começa a profetizar, começa a dizer. Algumas pessoas descobriram isso agora, até falam, mas sempre falaram isso. Há um poder nas palavras. Algumas pessoas olham para a vida do filho, esse moleque não vai ser nada, esse menino aqui, ó, nossa, olha, isso é uma peste, isso não sei o que, isso não sei o que, blá, 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 blá. É o que vai ser seu filho. É o que vai ser seu filho. Agora quando eu lembro do pai da Débora, ele sempre profetizava sobre a vida dele, não era crente não, sobre a vida dela, mas sempre profetizou sobre a vida. Essa minha filha vai muito longe, essa minha filha vai avançar, essa minha filha vai crescer, essa minha filha vai casar com um homem lindo e tal. Acho que nessa parte ele errou. Brincadeira. Mas ele sempre profetizou, ele sempre liberou palavras de bênção sobre a vida dela. Então a nossa fé é para nós exercermos, queridos. Então aquilo que não está acontecendo, nós não somos profetas do caos. Nós somos os profetas que vão dizer, está indo tudo ruim, não está acontecendo. A gente somos aqueles que dizem, Deus vai liberar, Deus vai fazer, Deus vai derramar, vai acontecer. Aquilo que Deus disse é uma verdade, ela não muda por causa dos tempos, ela não muda por causa da dificuldade, ela não muda por causa do presidente, ela não muda por causa da falta de dinheiro, ela não muda por causa da falta de saúde, ela não muda por causa da infelicidade, da frustração. A verdade de Deus não está condicionada a tempos e a coisas, irmãos. Está condicionada a você e a mim. A verdade de Deus é para mim e é para você. Então não é os tempos que vão dizer, Deus vai fazer porque agora é sol, Deus vai fazer porque agora é chuva, Deus vai fazer porque vai chover porque o tempo está nublado. Não, vai chover porque Deus disse que vai chover e acabou. Pode estar sol, Deus começa a chover, você já passou por isso? Não vou levar nada chuva, então hoje não vai chover de jeito nenhum. E aí daqui a pouco você chega na esquina, aquela chuva. É só tirar o guarda-chuva da bolsa. Então a verdade de Deus, a nossa fé, não tem que estar condicionada às coisas. Não, vai acontecer porque está vendo o que está acontecendo. Não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que Deus falou. Então fé eu tenho naquilo que Deus falou. E Deus falou onde? Através da palavra dele. Então a minha fé não é, agora o Brasil vai para frente porque é o Bolsonaro que é o presidente. Agora o Brasil vai para trás porque é o Lula que é o presidente. Não, agora o Brasil vai ensinando. A minha fé não é condicionada a essas coisas, não está ligada a essas coisas. A minha fé está ligada à palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem para o Brasil? O que tem sido profetizado sobre o Brasil através dos homens de Deus? O que a palavra de Deus tem para nós, como pessoal, para cada um de nós? O que a palavra de Deus tem para mim, tem para você? Não depende. Às vezes eu vou em alguns lugares, as pessoas dizem, está difícil, né? Nossa, está difícil, né? O feijão está caro, o arroz está caro. Manda embora o Lula, para ir volta o Bolsonaro, alguma coisa do tipo. Eu falo, não estou vendo essa dificuldade não, desculpa.
Pastor, você é rico? Não. Até eu falei com a Débora, às vezes a gente pensa que é rico. Mas Deus abençoa a gente de uma forma. Deus te abençoa de uma forma que eu vou dizer para você, você vai passar pela dificuldade, você não vai perceber. Você vai passar pela pandemia, você não vai perceber. Eu lembro que na época da pandemia eu estava muito preocupado. E um dia eu estava numa barraca, estava orando. E pandemia, tudo fechado, poucos carros na rua e tal. E aí entrou um cliente numa barraca, lavou o carro. Falou assim, você está preocupado hoje, hein? É complicado, cara. Ele saiu, daqui a pouco ele voltou, falou, abre a mão. Ó. Falei, mano, não precisa, né? Não precisa. Imagina, cara. Vai embora, não imagina, ele me deu uma quantia de dinheiro e era o valor exatamente que eu precisava para pagar umas dívidas que eu tinha. Então assim, você não depende das situações, você depende de Deus. Então a nossa fé nós exercemos em direção à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida. Elias, quando confronta aqueles homens, na verdade eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Eram 850 profetas. Ele mostra para aqueles homens e revela diante daquela situação quem é o Deus dele. Então a dificuldade não é para te parar, a frustração não é para te parar, a decepção não é para te parar, a tristeza não é para te parar, é para revelar quem é o seu Deus. É para você se levantar no meio da dúvida, é para você se levantar no meio da frustração, é para você se levantar no meio da dificuldade e revelar quem é o seu Deus. Por que você age assim? Porque eu tenho fé no meu Deus. E Ele vai mudar essa situação. Amém. Oh, mas ao redor, não olha ao redor, olha para o céu. Não olha ao redor, olha para o céu. Às vezes a gente fica olhando ao redor. Não, isso aqui está fora. Não, isso, aquilo. Ah, meu Deus, não vai dar certo. Olha o trânsito, olha isso, aquilo. Olha para o céu e diga, Senhor, agora. Aquele povo disse, ei Senhor, e agora? Continua baixando, não falei para vocês irem. O mar vai se abrir. Então qual o segredo? É não parar. É não parar na dor, é não parar na frustração, é não parar na doença, é não parar no dia da tristeza, é não parar no dia da angústia, é não parar, é continuar. Porque uma hora o mar se abre, uma hora Deus faz. Uma hora a pequena nuvem, você olha e diz, Deus disse que vai mandar uma chuva grande. Essa pequena nuvem não é o que você está vendo, é o que Deus tem para fazer. Então eu não creio no que eu estou vendo, eu creio no que Deus quer fazer, no que Deus tem para fazer sobre a minha vida. Então o que Deus tem para fazer na sua vida? As situações sempre vão querer dizer que a verdade de Deus é uma mentira, mas a verdade de Deus ela é imutável, ela não muda, a palavra de Deus não muda. Então os tempos não mudam a palavra de Deus. Nós temos uma Constituição no Brasil, eles se reúnem, mudam, há leis, eles se reúnem, conseguem mudar. Há muitas coisas que conseguem mudar, mas a palavra de Deus não muda, ela continua imutável. Então a palavra de Deus ao seu respeito não é o tempo, não é o homem, não é as situações que vão mudar, ela vai continuar imutável. Então você continua crendo e Deus continua derramando e fazendo. Essa é a nossa função, crer naquilo que Deus disse que vai fazer. Pastor, mas não está pronto? Está pronto. Só você que não acessou ainda, só você que não pegou ainda. Então o que nós precisamos é exercer a nossa fé para desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. É um relacionamento de interesse? Não. É um relacionamento de conhecimento. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe do que você tem direito. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe do que você tem direito. Então não é um relacionamento de interesse. Às vezes as pessoas dizem, não, eu vou pedir para Deus. Não, você vai pedir porque você sabe que você tem direito. E você sabe para quem você está pedindo. Então o nosso relacionamento com Deus, a nossa proximidade com Deus, só aumenta o nosso nível de fé. E através do nosso nível de fé, nós começamos a acessar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Elias, quando vai naquela direção, ele diz com certeza, vai vir. Não há uma dúvida, não há uma talvez. Deixa eu dizer uma coisa para você, é muito simples, mas Deus não trabalha com talvez. Não, talvez vai acontecer, vamos lá ver. Não, Deus vai fazer. Vai vir. Vai vir, eu já vejo essa grande chuva. Eu já vejo essa casa, eu já vejo esse carro, eu já vejo essa cura. Nós andamos profetizando, nós andamos dizendo, Deus já fez. Não, Deus já fez. Não, Deus já fez, eu já vejo a cura, eu já vejo a libertação, eu já vejo ele louvando, já vejo ele adorando.
Então da nossa boca sai palavras de fé. Da sua boca sai palavras de fé, da minha boca sai palavras de fé. Nós anunciamos a fé. Então quando nós vamos num lugar, nós anunciamos a fé. Nós somos um povo que crê. Nós somos aqueles que creem. Não, mas vai morrer, porque o médico disse que vai morrer. Mas se Deus não disse que vai morrer, eu digo que vai viver. Não, mas porque todo mundo diz que está ruim. Todo mundo está dizendo que está ruim, mas eu digo que está bom. Então nós somos aqueles que andamos por fé. Nós liberamos palavra de fé. Nós andamos nos lugares e semeamos palavra de fé. E aí, tinha mais coisa para falar aqui, mas... Então nós liberamos aquilo que nós recebemos e aquilo que nós cremos. Então não é o que você vê, é o que você crê. Não é o que eu vejo, é o que eu creio. Às vezes, um dos últimos testemunhos que eu vivi esses dias, eu passei uma situação que precisava de um valor, e era um valor que eu precisava mais ou menos uns 3 dias trabalhar para levantar esse valor. E aí eu fui trabalhar no sábado, e aí o mecânico me ligou, falou assim: Fabiano, me passa teu Pix aí. Eu falei: não, porque eu fiz o orçamento do seu carro e falei que a morcinética estava ruim, e a morcinética não está ruim não, preciso te devolver o dinheiro. Logo cedo, a primeira ligação do cara falou: eu acordei de manhã, já acordei pensando nisso, passa seu Pix aí, senão eu vou começar a trabalhar, e aí eu vou esquecer, então eu já deixo de fazer esse Pix logo. Eu falei: já foi metade, 50% do dinheiro que eu precisava. E aí outra metade eu trabalhei durante o dia, foi aparecendo algumas coisas e o dinheiro estava na conta. Mas em momento nenhum eu disse: não tem como eu levantar esse dinheiro, não tem como. Então assim, a nossa profissão, a nossa fé, nós professamos a fé, nós liberamos palavras de fé. Então, irmão, você vê a fé, eu libero palavras de fé, eu semeio a fé. Então eu não olho para uma pessoa que está numa situação de rua e digo: esse cara nunca vai sair dessa situação. Eu olho para ele e digo: Deus pode mudar, e Deus vai mudar. Então eu olho para as situações e profetizo fé. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu até chorei, me emocionei, até falei para ela de uma situação que a gente tinha vivido. Você mandou mensagem, a gente conversou um pouco, e nessa conversa a gente entrou num comum acordo, e eu disse para ele uma coisa: cara, eu nunca desisti de você, eu nunca deixei de orar por você, eu nunca deixei de profetizar sobre a sua vida, eu nunca deixei de dizer que você era bênção. E é isso que nós temos que fazer como igreja: exercer a nossa fé, não só para receber, mas para dar. Fé não é só para receber. Não, eu tenho fé que eu vou receber, eu tenho fé que eu vou receber. Não, eu tenho fé para dar. Eu tenho fé para liberar sobre a vida do meu irmão, para dizer: Guilherme, você vai viver o melhor de Deus. Então, amém. Você vai viver o melhor de Deus. Eu tenho fé para liberar. Então você não olha para as situações e olha para o caos, você olha para as situações e diz: nessa situação aí, Deus vai agir. É uma pequena nuvem, mas vai vir uma grande chuva. Não, eu estou entrando numa empresa ali, o salário é pouquinho. Não olha para o salário, não, olha para o propósito. Eu estou fazendo um negócio ali, mas vou ganhar muito pouco. Não olha para o pouco, olha para o propósito. Então não é o que você está vendo, é o que Deus está fazendo. É o que Deus quer derramar nesse tempo. Então eu não estou vendo nada, com meus olhos, eu estou vendo só coisa ruim. Comece a enxergar o que Deus quer fazer. Comece a enxergar o que Deus falou que vai fazer. Comece a enxergar o que já está pronto. Comece a enxergar lá na frente e dizer: ei, Deus vai resolver essas coisas. Comece a ser o Elias dessa geração, dizer: ei, o meu Deus vai mandar chuva. O meu Deus vai resolver essa parada. Comece a enxergar dessa maneira. Comece a mudar a tua visão, a tua fala. Vou corrigir. Vamos começar. Estou junto nessa. Vamos enxergar o melhor. Deus vai fazer. Deus vai mudar essa situação. Eu vejo. Irmão, você é doido, eu sou o doido da história. Mas eu sou aquele que crê. Você acha que Elias era olhado como normal, irmão? Você acha que Noé é olhado como normal? Esses caras é doido. Irmão, fica um pouquinho doido, irmão. Você está muito normal. Faz umas loucuras aí com Jesus, irmão. Pastor, faz umas loucuras, irmão. Faz
doideira aí mesmo, sabe? Não, Deus vai fazer. Estou vendo já um milagre. Vou dar um passo de fé, dá um passo. Você vê se Deus não faz. Avança. Você vê se Deus não vem. Vai. Não fica parado não. Vai para cima. Se move em fé. Pastor, o que você quer que eu faça? Que eu financie uma casa em milhões de vezes? Não. Mas se esse for o propósito que Deus gerou no seu coração, vai. Mas avance. Não fique parado não. Se mova em fé. Fé em ação. Eu tenho fé e eu tenho uma ação em cima dessa fé. Elias profetizou a chuva veio. Ele revela o Deus dele. Alguns já conhecem a história. Aqueles homens reconhecem que havia um Deus em Israel através da vida de Elias. E a história se cumpre, a profecia se cumpre. Por quê? Porque ele permaneceu. Falou, cara, vamos embora que Deus vai deixar a gente na mão. Você subiu lá uma vez, subiu duas, não veio. Vamos correr que esses caras vão matar nós. Não. Assim, não. Vai subir. Até a hora que Deus fazer. Deixa eu dizer uma coisa para o seu irmão, continua. Pastor, não aconteceu ainda. Deixa eu dizer para você, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Pastor, vai acontecer. Vai acontecer. Tem palavra de Deus para a sua vida? Tem algo que Deus disse um dia que vai acontecer na sua vida? Irmão, só continua acreditando. Só não desfaleça na sua fé. Só continua acreditando. Continua acreditando. Que vai acontecer. Amém? Se coloque de pé, aplauda o Senhor.